Why more and more people packing their bags and moving to Portugal? Why are so many people flocking to Portugal? Some ask. Why is Portugal the place everyone wants to live? Others wonder. It's the sun, the safety, the lifestyle, or is there something more behind the choice? But it's still a freedom of choice after all. Is Portugal a trend? Find out after the trailer. Porque Portugal está a tornar-se uma tendência no YouTube. Uns falam das experiências positivas. Outros, no entanto, apontam os defeitos. E depois há os pontos de vista mais equilibrados que tentam ver ambos os lados da moeda, apresentando os prós e contras, sempre com uma perspectiva de copo meio cheio. Então, o que faz Portugal o alvo de tanta atenção? É verdade que o ícone mundial do futebol, o adorado e ouro português Cristiano Ronaldo, foi a faísca que fez Portugal sobressair no mapa, assim como na era dos exploradores. One final goal. The world is watching, can he rise again? A king returns with the heart of a man. In the red of Portugal, he stands so tall for his final World Cup. He gives it his all. The last time hurt, the scars remain. Left on the bench, hiding the pain. A legend in tears, the dream torn apart. But this is the one, he'll follow his heart. One last step, one last chance, one last war, one last fight for Portugal's dream beneath the lights. The captain leads the fire inside. Through every storm, through every tide. He takes the pressure, he takes the pain. Carries a nation again and again. From the touchline to the box, defenders freeze. His right foot strikes, the net concedes. Headers like thunder, skills so fast. A king of the game, built to last. The world is waiting, the moment's near. He takes a deep breath, swallows the fear. No more doubts, no more past. This is his moment, it's here at last. No more waiting, no looking back. A king still fights to stay on track. One last dream, one last fight for Portugal's glory beneath the lights. One last step, one last chance. This is Cristiano's last dance. One last roar, one last fight for Portugal's dream beneath the lights. The semi-finals, the tension high. One step away from touching the sky. His legs feel heavy, but he won't fall. The weight of a nation, he carries it all. The final comes, the dream is near. The stadium shakes, the world is here. He takes his shot, the net explodes. The golden cup, his story's told. The whistle blows, the dream is won. The World Cup lifted, his job is done. For Portugal, for football, for everyone. Cristiano Ronaldo, forever the one. Mas ao adicionar o melhor do mundo ao que Portugal oferece, a sua cultura, o clima, a comida e qualidade de vida, parece que Portugal encontrou o seu lugar no mundo moderno. Mas há algo mais por detrás disso? Estaremos a assistir a uma nova era de descobertas? Ou será apenas uma tendência passageira? O que vem a seguir para que Portugal seja tão procurado? Portugal é um país que surpreende quem o visita, não apenas pelas paisagens, mas pela forma como se vive. Aqui o tempo parece ter um ritmo diferente, mais humano. As ruas têm história, os sabores têm memória e as pessoas, bem, as pessoas têm alma. Entre o som do mar, o cheiro do café e a luz única que banha as cidades, há algo em Portugal que se entranha. E é por isso que tantos escolhem Portugal para recomeçar, para descansar. Ou simplesmente para viver melhor.
Este vídeo marca a celebração do dia 25 de Abril, o Dia da Liberdade em Portugal. Em 1974, o país libertou-se pacificamente da ditadura, abrindo caminho para a democracia, paz e inspiração. No entanto, a jornada de Portugal rumo à liberdade começou muito antes, quando escolheu quebrar as correntes da escravatura. A liberdade tem sido um tema definidor ao longo da história de Portugal. Em 1869, com a abolição da escravatura, Portugal avançou para uma sociedade mais justa e, séculos depois, o 25 de Abril trouxe a liberdade política e social, dando às pessoas o poder de moldar os seus próprios futuros. Ambos os momentos, o fim da escravatura e o 25 de Abril, são marcos na história da liberdade em Portugal. E, no final, ambos estão centrados no mesmo valor fundamental, a liberdade de escolher. A liberdade de escolher. Então vamos começar pelo óbvio. Escolher Portugal. Seja para passar férias, mudar de vida ou até criar conteúdo sobre o país. Eu moro aqui em Portugal há muito tempo. Nesse vídeo eu vou falar para vocês 8 motivos de Portugal ser um país ideal para nós brasileiros. O primeiro, a segurança. Portugal é o 4º país mais seguro do mundo. 2, o clima. Aqui a gente tem verão quente e invernos super tranquilos. 3, a língua. Pode ser celular, telemóvel, guarda-redes ou goleiro, a língua é a mesma. 4, educação. Aqui tanto as escolas públicas quanto as escolas privadas, elas têm qualidade. 5, saúde. Aqui o sistema de saúde público funciona e o particular é super econômico. 6, isenção fiscal. O brasileiro que reside em Portugal pode ter até 10 anos de isenção fiscal. 7, Portugal tem muitos voos diretos para o Brasil. E 8, a cidadania portuguesa. O brasileiro morando em Portugal, ao fim de 5 anos, ele pode aplicar para pedir a sua cidadania. E com isso, ter acesso ao 3º passaporte mais poderoso do mundo, o passaporte português. Convenci vocês? Por que Portugal é um dos destinos mais populares da Europa? Simples. É a cultura, o clima, a comida e o estilo de vida descontraído. E olha que eu sou portuguesa, é verdade, mas não sou eu a dizer isto. Vem de quem vê Portugal com outros olhos. E, sinceramente, até têm razão. A liberdade de escolher. Escolher Portugal para uma nova vida. Cada vez mais, jovens, adultos, casais e até séniores estão a escolher Portugal para recomeçar e construir uma nova vida. E é fácil perceber porquê. Portugal não é só bonito, é também um dos países mais destacados da Europa no que diz respeito à esperança de vida. Isso significa que as pessoas vivem mais e com melhor qualidade de vida. E com as projeções a apontarem que Portugal poderá alcançar o top 5 até 2040, está claro que o país está a fazer algo certo, desde os cuidados de saúde e saúde pública até ao estilo de vida em geral. Não é de estranhar que continue a ser destacado como um dos melhores lugares para viver. Hola amigos, Stuart here from Spain Speaks, and today we're going to look at some of the pros and some of the cons of moving to this country, Portugal, in the year 2025. So let's go. Now Portugal has definitely become a hotspot in recent years for foreign residents, for digital nomads, other people looking to improve their quality of life and enjoy everything that this country, Portugal, has to offer. Is it the beaches? Is it the relaxed lifestyle? Is it the rich Portuguese culture? Whatever the reason, Portugal is still on many people's radars, including my own. And I'm going to be honest, every time I come to this country, I seriously think about moving here permanently. And as I said, these are going to be some of the pros and cons, in my opinion, of doing just that. So let's get straight into them. Now, for many people, Portugal is all about the lifestyle, the laid-back,
Portuguese lifestyle? Well, I'm going to tell you that for a lot of people, the lifestyle here is not all that laid back. But if you're coming to live here, perhaps as a retiree or somebody who has a flexible job, you're earning your money outside Portugal, you can get a very laid back lifestyle here. That's a pro, but it also has some cons. And one of the cons for some people could be that the lifestyle here is just too laid back, if that makes sense. And what I mean by that is that if you're not in a big city here in Portugal, let's say you're not living in Lisbon or you're not living in Porto, the lifestyle can be a little bit too laid back for some people. Things happen slowly here. That's what locals like. Everything is about slow living, slow eating, slow cooking. Everything can be a little bit too slow for some people, so keep that in mind. But for me, it's a pro, because even coming from the city that I live in, Madrid, Spain, things here move at a whole different pace. And for some people, as I said, it can be a little bit frustrating having to wait longer to order things in restaurants and in bars, having to wait longer to get bureaucratic things done. And that's something that I'll speak about a little bit more later on in the video, bureaucracy here in Portugal, some of the pros and cons when it comes to that. But in general, that lifestyle, something that I like, might not be for everyone. And as I said, that's something that you need to take into consideration before moving to a country like this. But if you are looking for that laid-back Portuguese lifestyle, don't worry, you will find it in a hurry when you come to this country. Now, one of the big draw cards for me of moving to Portugal, and let's say 2025, would be the weather aspect. Now, I know what some people are going to say. Portugal has Atlantic weather. One day it's good, the next day it is terrible. That is true. But today is the 30th of December, 2024, and look at the sunny day that we have today. Absolutely fantastic. Now, the weather here can vary north to south, west to east. The interior parts of the country are going to be very, very hot in the summer, milder on the coastal areas, milder in these coastal areas, I should say. Doesn't get as hot, but the humidity levels here are very, very high, so take that into consideration. Then, of course, you've got the south of the country, the Algarve part of the country, where the weather is decent. Not as good as the Costa del Sol, I don't think, but decent nonetheless. But the big problem here, when those storms come through, the levels of humidity, the dampness, and a lot of homes, surprisingly, especially some of the older homes, don't have central heating. So you're going to have to take that into consideration as well. But from my experience here, having an apartment, I only need to put the heating on. We just have electric heaters. I only need to put them on in the afternoon when it starts to get a little bit cooler, maybe in the morning as well. So there's not a huge heating expense. But on days like today, when the sun is shining, there's virtually no wind at all. The winter temperatures here are very, very attractive. Imagine being able to sit outside, have a coffee, have a beer on the 30th of December. In many parts of Europe, that is impossible. But here, not the case. And this is what I'm talking about. Not sure if you can see it there, but it's 12:30. It is the 30th of December, outside today, enjoying a nice cold beer. Doesn't get much better than this, I'm going to be honest. Cheers. And just being able to do this in the middle of winter is all the quality of life some people need, myself included. Now, I was going to talk about cost of living here in Portugal in this video, but nowadays, with information that is readily available on the internet, no need to talk about cost of living because you can easily check all of the data that you need when it comes to cost of living. For example, this site here, Numbeo, you can easily get an idea for the cost of living in a country like Portugal, or any other country for that matter, with websites like this one here. So if we take a look at some of the basic information, a family of four estimated monthly costs are €2,396.3 without rent in Portugal. A single person estimated monthly costs are €667.9 without rent. And the cost of living in Portugal is, on average, 36.4% lower than in the United States. And all of the other information that you need, restaurant prices, market prices, transportation prices, utilities, sports and leisure, childcare, clothing, rent per month, apartment prices to buy, salaries and financing, and general prices in Portugal are here. Another thing that we need to talk about is language. And yes, if you are planning a move to Portugal, you will need to learn the Portuguese language. However, people here do speak English. You can find people speaking English virtually everywhere you go, young people especially, more so in the big cities, but in general, the Portuguese population have English language skills. But you need to learn the local language if you want to integrate and enjoy your time in this country, because you can't depend on finding people everywhere you go that speak English. So keep that in mind. In my opinion, it's a pro because you get to learn another language, you get to learn about another culture, and those things are very enriching, as I said, in my opinion. But I understand that for some people, learning another language, especially at an advanced age, can be an issue. So I keep it in mind. Possible con, but for me, as I said, a pro learning the Portuguese language, and that's what I'm currently doing.
Now, I could probably say that sunsets here in Portugal, another reason to move to the country because the sunsets here are unbelievable. But I want to talk about housing because it has become an issue and it could put a lot of people off moving to this country. Now, fortunately, I purchased property here around 15 years ago. I mentioned this in a video the other day, so as far as housing goes, I don't really have an issue. But if I want to upgrade the apartment that I have, that is move into a bigger apartment, it's going to cost me a lot more money than it would have done 10 or 15 years ago. And cities like Lisbon now are almost prohibitive as far as housing is concerned. Locals have been complaining for a number of years that there's too many foreigners coming into the country, creating a housing crisis, over tourism as well, and that is a real issue currently for locals and also people that are looking to move to this country. Affordable housing, decent housing, so keep that in mind. So my advice to people that are considering moving to Portugal in 2025 is look for a part of the country away from the crowds. That is, don't go to the capital city Lisbon, don't go to the second biggest city Porto, move inland, move away from the coast, and you should be able to find decent quality housing for a decent price still. That would be my advice. Now on to the next part. Now, another potential con of moving to a country like Portugal, as with Spain, is bureaucracy. But I'm going to be honest, my experience with Portuguese bureaucracy hasn't been all that bad, especially when it comes to paying housing tax and things like that, getting things done. It's a little bit slower than some people would be used to, but it does work. Another story could be getting a visa to live here permanently. I haven't gone through that process yet, but from all reports, it can be a little bit time-consuming. But there's plenty of people willing to help you out nowadays, help you with that process, so dealing with bureaucracy should not be an issue. When it comes to dealing with other services here, for example, banks, again, hit and miss. My experience with the bank that I use has been positive. I know the manager, we're in contact, send him an email if I need something done. So in that regard, I haven't got any complaints. But other people, I understand when it comes to dealing with these big companies here in Portugal, whether it's banks, telecommunications companies, they're all the same. Not easy to get things done, but it can be done. And as I said, the question is making relationships if that is possible. Now, the next thing I want to talk about is tourism here in Portugal, which can be a pro and also a con. A pro because of all of the tourist dollars or tourist euros that come into Portugal, millions and millions and millions of euros coming into the country as a result of a booming tourism market. But if you're planning on coming and living here in Portugal, tourism could also be a con, especially if you're not in the tourism sector working. That is because sleepy villages, sleepy coastal towns that seem idyllic in the winter months can turn into a nightmare come summer, come July, come August, when literally millions of people flock to this country to enjoy everything that it has to offer. So as I said, a pro as far as the economy is concerned, but a con if you're thinking of living in this country and tourists might spoil your lifestyle. Keep that in mind. So there we go, some of my pros and cons of moving to Portugal in 2025. A liberdade de escolher Portugal como fonte de conteúdo. Junto às conquistas de Cristiano Ronaldo, adiciona a beleza deslumbrante de Portugal e sim, até aos lados menos perfeitos, e tens uma receita excepcional para qualquer pessoa que escolha este pequeno país à beira-mar como o seu playground de conteúdo. Portugal não é apenas um lugar, é toda uma vibe. Desde as praias douradas do Algarve, às ruas coloridas de Lisboa e ao charme intemporal do Porto, cada canto do país conta uma história. E quando essas histórias são contadas através da lente dos criadores de conteúdo, algo mágico acontece. Quer seja um casal a documentar a sua mudança, um viajante a provar pastel de nata pela primeira vez, ou um nómada digital a partilhar manhãs calmas num café à beira-mar, Portugal conecta. Talvez seja a luz, o ritmo da vida ou simplesmente como parece fácil respirar aqui. Há algo autêntico em Portugal que não precisa ser disfarçado. Mesmo os lados menos glamourosos, a burocracia, o ritmo mais lento de certas coisas, todos eles fazem parte da narrativa, a vida real. E é isso que torna o conteúdo sobre Portugal tão especial. Sente-se vivido e sente-se real. The visa program is coming to an end. Just like many people thought Portugal's was dead not so long ago. While others are closing doors, Portugal is adapting and positioning itself as the best golden visa option for 2025. In this video, we'll explore why Portugal's golden visa remains a top choice, how it's evolving, and why it could be the golden opportunity you've been waiting for EU residents. Claro, não é só sol e sangria. Um número crescente de pessoas têm vindo à procura de uma vida melhor e muitos encontram-na, mas outros são surpreendidos, como o ritmo lento da burocracia, ou a barreira da língua, ou o facto de as coisas não funcionarem da mesma maneira a que estão habituados. Ainda assim, a maioria diz que os prós superam os contras. O custo de vida, especialmente em comparação com outros países da Europa Ocidental, ainda pode ser uma grande vantagem mesmo com os aumentos recentes. O sistema de saúde é sólido, a comida é fresca e acessível,
E as pessoas são calorosas, curiosas e prestativas, mesmo que nem sempre falem a tua língua. Há também algo em Portugal que é difícil de explicar, mais fácil de sentir. Uma espécie de tranquilidade, um ritmo mais lento que cresce em ti. E é por isso que muitos dos que vêm por um curto período acabam por ficar. Mas sejamos honestos, toda essa atenção tem um preço. Mais pessoas a mudarem-se para Portugal significa mais procura por habitação, e isso tem sido um grande problema. As rendas aumentaram, especialmente nas grandes cidades como Lisboa e Porto. Alguns locais estão a ser empurrados para fora dos seus próprios bairros e isso é difícil. E não é surpresa que isso crie alguma tensão. Enquanto muitos locais acolhem o interesse pela sua cultura, outros sentem que a sua vida cotidiana está a ser transformada num postal. Ainda assim, há um esforço crescente para encontrar equilíbrio. Porque no final, não se trata apenas de se mudar para Portugal, trata-se de fazer parte dele, respeitar a cultura, aprender a língua, contribuir, não apenas consumir. Portugal sempre foi um país acolhedor, basta olhar para a sua história de exploração, de conexão com o mundo. Agora, isso está a ser refletido na nova onda de pessoas e nómadas digitais. Vê-se isso na mistura vibrante de línguas faladas nas ruas, nos cafés, onde locais e estrangeiros conversam lado a lado, e no número crescente de eventos culturais que misturam o velho e o novo. Para muitos portugueses, esta fusão é uma celebração da abertura do país. É uma oportunidade para partilhar o que se tem e aprender com os outros também. Para os estrangeiros, não se trata apenas de apanhar sol. Trata-se de abraçar um estilo de vida simples, relaxado, mas rico em história e significado. Para mim, como portuguesa, é incrível ver esta nova onda de pessoas a experimentar a beleza do meu país natal. Lembra-me porque eu amo tanto e talvez por estar longe por agora. Mas também me faz pensar como manter o espírito único de Portugal enquanto crescemos e evoluímos. Esta é a questão que Portugal está a enfrentar hoje. E embora a liberdade seja algo que todos devemos celebrar, há algo a considerar. A liberdade de uns acaba onde a liberdade dos outros começa. O futuro de Portugal está a ser moldado por estas novas dinâmicas de convivência. É importante para o país preservar a sua cultura, a sua maneira tranquila de viver e, claro, a sua liberdade. A liberdade de ser quem somos, a liberdade que celebramos, a liberdade do 25 de Abril. De viver de forma autêntica e de respeitar quem nos rodeia. Portugal é sem dúvida um país em transformação, mas é uma transformação que pode ser feita com o coração, com as mãos unidas e os olhos no futuro. Uma nova geração está a descobrir Portugal. E uma geração mais velha está a redescobrir o seu próprio país. Será que estamos a viver o início de uma nova era para Portugal? Talvez sim, ou talvez, apenas talvez, estejamos a viver uma evolução natural de um país que sempre foi feito de encontros e reencontros. O melhor está por vir. Até breve, Portugal.